Sim, é possível desenvolver o projeto de um semáforo utilizando apenas componentes eletrônicos sem nenhum microcontrolador. Esse aqui é o projeto Semáforo com 555 e hoje eu te mostro como fazer esse projeto e como que ele funciona. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o quanto que a eletrônica é poderosa. Não é à toa que a gente utilizava somente eletrônica no passado para fazer muita coisa sem nenhuma linha de código. E já dava para fazer muita coisa, a gente já tinha rádio, a gente já tinha semáforo, a gente já tinha muita coisa. Você pode até deixar aqui na descrição tecnologias que você lembra do passado e tudo isso sem uma linha de código, sem microcontroladores, sem software. Hoje a gente vai fazer um tecladinho com 555, é uma experiência muito legal se você quiser replicar numa feira de ciências ou replicar aí nos seus estudos de 555. É claro que você não precisa utilizar esses conceitos apenas para fazer o semáforo, mas aprendendo esses conceitos e como o 555 funciona, você vai conseguir elaborar ainda mais os seus projetos por aí. Como vocês bem sabem, eu sou engenheira de computação, tenho uma marca de acessórios criativos e tecnológicos que vocês me vêm desenvolvendo aqui. Eu sempre recebo as perguntas sobre qual é o software de desenvolvimento de PCBs que eu utilizo. Hoje a nossa experiência ela é só na bancada, só com o protoboard, mas eu já te mostrei em outros vídeos da nossa série sobre 555 que você consegue levar essa eletrônica do 555 para um projeto profissional, de fato colocando em uma placa de circuito impresso, embarcando essa eletrônica. O software que eu utilizo por aqui para desenvolver os meus projetos eletrônicos é o Altium Designer, e por isso eu quero te apresentar a patrocinadora do nosso vídeo de hoje. Quem está patrocinando o nosso vídeo de hoje é a Altium Develop, que é uma ferramenta que unifica o Altium 365 e o Altium Designer em um só pacote, fazendo com que você possa desenvolver os seus projetos eletrônicos profissionalmente e ainda tenha todos os recursos para compartilhar esse projeto com a sua equipe de trabalho, criando um ambiente verdadeiramente colaborativo, onde todos conseguem acessar o desenvolvimento do projeto, pedir correções, tirar dúvidas e organizar os arquivos. Se você quiser testar o Altium Develop, você tem 30 dias para utilizar ele gratuitamente. Eu estou deixando o link aqui na descrição do meu vídeo. Já aproveita para assistir a série sobre Altium Designer aqui do canal e utiliza esses 30 dias para estudar bastante e quem sabe até desenvolver um projeto durante esses 30 dias. Agora, vamos lá para a bancada que eu vou te mostrar como que fica a construção do circuito semáforo com 555. Para essa experiência, a gente não vai usar um, mas sim dois 555s. Na verdade, o primeiro 555 vai ligar o segundo. Vocês vão ver essa característica aqui bem presente nessa montagem e é um jeito muito inteligente de conseguir concatenar as funções aqui dos 555s. Claro que nesse momento a gente está desenvolvendo aqui um semáforo, mas você consegue brincar com essas saídas para acionar outros dispositivos, outros periféricos, brincando com esse temporizador e brincando com esse sequenciador. Então, nesse momento a gente vai fazer para acender os LEDs, mas fique livre para utilizar essa mesma lógica para outros acionamentos, lembrando que a saída do 555, a corrente de saída, ela é bem fraca. Então, se você for acionar um dispositivo um pouco mais forte do que o LED, que precisa de uma corrente maior do que um LED simples como esse aqui, utilize um transistor assim como a gente viu na nossa primeira aula de 555. Esses aqui são os 3 LEDs que eu vou utilizar. Eu não tinha o LED verde nesse modelo aqui redondo, eu só tinha nesse modelo quadrado, mas eu acho que vai ser legal, até para dar uma diferenciada, né? De qualquer forma, ele consome a mesma energia aqui dos outros, praticamente, né? Então, a gente só vai mudar o resistor para cada um deles. Vou começar posicionando aqui, né? Arrumando o meu protoboard, posicionando os 555s. Também já vou aproveitar para posicionar os meus LEDs aqui. Lembrando que o LED ele tem 2 terminais, o terminal maior é o terminal positivo. Cadê essa forma aqui? Verde, amarelo e vermelho. Vou já trazer também a energia aqui para a placa. Eu estou utilizando o Arduino Nano como fonte de energia, mas ó, observe aqui que eu estou pegando só os pontos de VCC e GND. Eu não estou utilizando nenhum dos pinos programáveis dele, então ele está servindo realmente como uma fonte aqui de bancada menorzinha e mais prática, né? Mas você poderia estar utilizando uma bateria de 9 volts para esse caso aqui, ou até uma fonte de bancada.
Ele está desligado nesse momento, eu só vou conectar aqui para determinar os terminais, mas depois a gente liga na hora do teste, né? Sempre montagem do circuito eletrônico com o circuito totalmente desligado. A gente vai começar organizando todo o primeiro 555 e depois o segundo, né? Não vou ir fazendo as coisas ao mesmo tempo para não confundir essa construção, que dependendo aqui da bagunça que a gente fizer na protoboard já vai ficar suficientemente confuso. Então eu também vou deixar uma imagem da simulação desse circuito para que você possa enxergar as coisas com um pouco mais de clareza, tá? Então você vai pegando aqui como referência a explicação e também se guiando pela imagem para conseguir fazer a sua versão também. Sempre que eu começo a mexer aqui com chip, com encapsulamento, seja o 555 ou qualquer outro eletrônico, eu começo pela parte de energização. Então o 555 ele tem estes dois terminais aqui, esse aqui, que é o número 1, e esse aqui, que é o número 8, como terminais de energia, sendo que o número 1, onde a gente também tem uma marcaçãozinha, aqui ó, a gente tem essa marcaçãozinha aqui para se guiar, lado esquerdo da marcação, observando a marcação aqui por cima, né, dessa forma aqui ó, lado esquerdo é o GND. Se você assistir as outras aulas de 555, eu também apresento várias vezes o pinout do 555, sempre bom você ter isso em mãos quando você vai fazer uma construção. Pinout junto com o esquemático que você quer montar. E o VCC aqui no ponto número 8. Além disso, o 555 ele tem esse terminal aqui que é o Enable. A gente também precisa no primeiro colocar ele em VCC. Então eu vou colocar ele dessa forma aqui. Prontinho. Agora a gente vai começar com a lógica. O pino número 2, ele vai ser tanto conectado aqui no pino número 7, quanto com um capacitor diretamente aqui no GND. Se você já assistiu às outras aulas de 5.5, essa experiência já está fazendo bastante sentido para você. Porque aqui agora a gente começa a construir a lógica com o 555, fazendo com que o capacitor aqui faça, né, uma carga e descarga, dando pulsos aqui na entrada do meu 555, fazendo ele construir alguma lógica. Então, pino positivo no terminal número 2, pino negativo no GND. O capacitor tem polaridade. Esse aqui é um capacitor de 100 microfarads. Aqui no número 2 ainda, né, no pino número 2, eu vou conectar ele até o meu pino número 6. Ainda existem outras conexões que a gente vai fazer aqui no pino número 6, mas eu vou deixar isso para quando a gente chegar nele. Vamos para o pino número 3 agora. O pino número 3 é a saída. Essa saída aqui precisa energizar o meu segundo 555. Então a primeira ligação que eu vou fazer é uma ligação daqui até o pino número 8. Desse jeito aqui. Pino número 4 é o Enable, a gente já conectou. Pino número 5 vai ficar em aberto. Pino número 6, agora voltando aqui para o pino número 6, a gente precisa de um resistor aqui. O resistor que a gente vai conectar aqui, ele precisa ser um resistor de 50k ohms. Como eu estou em falta dessa numeração, estou usando aqui dois de 100k ohms. E a gente vai colocar eles em paralelo para formar um de 50. A conexão vai ser o seguinte, a gente vai conectar aqui do pino 6 até a saída do número 3. A gente poderia fazer essa conexão aqui, ó, por cima do chip, mas eu vou aproveitar que a gente já trouxe aqui essa conexão aqui para o pino número 8 do próximo 555 e vou fazer essa conexão aqui, dessa forma aqui, ó. Então, esse aqui é o primeiro resistor de 100k ohms. Esse daqui é o segundo resistor de 100k e agora eles estão formando aqui uma conexão em paralelo. Finalizamos as conexões do primeiro 555, agora a gente vai partir para o segundo. Antes da gente partir para o segundo 555, a gente vai fazer a conexão então do nosso primeiro LED. O primeiro LED a ser acionado vai ser o LED vermelho, ele vai pegar daqui da saída o número 3 do primeiro 555 e a gente vai conectar ele no GND. Lembrando então que o LED tem dois terminais, o menor é o GND e a saída desse 5555 vai no polo negativo do LED. O polo positivo do LED vai ser conectado aqui no positivo da alimentação com um resistor para acionamento desse LED. Esse resistor ele vai depender muito da fonte de energia que você está utilizando.
Se você estiver utilizando, por exemplo, uma bateria de 9 volts, você pode utilizar uns 470 ohms mais ou menos. Por aqui eu vou utilizar um muito menor, porque a minha energia aqui vai ser de 5 volts. Então eu vou escolher aqui um resistor de 220 ohms para fazer essa conexão. Dessa forma aqui. Agora sim, a gente vai partir para o nosso segundo 555. Esse segundo 555, ele que vai tanto fazer o acionamento do amarelo quanto do verde. E as conexões aqui iniciais vão ser muito parecidas com o primeiro. Começando então pela parte de alimentação mais básica, nós já temos aqui o VCC conectado. Agora a gente tem que conectar aqui o GND. E ele vai no GND aqui da nossa fonte. Temos também o pino de reset, que novamente ele vai conectado no positivo para ficar aqui ativo. Esse pino aqui tanto é o enable quanto o reset, né? Dependendo da formação que a gente está fazendo, a gente vai dar um propósito diferente para ele. O pino número 2 vai ser muito parecido com o pino anterior, onde a gente vai colocar aqui um capacitor e também fazer a conexão lá para o número 6. Capacitor também de 100 microfarads. Lembrando que ele tem polaridade, polo positivo na saída, polo negativo no GND. Desculpa, eu acabei chamando aqui esse pino de saída, mas é só o pino do 555, ele não é uma saída do 555, né? É o pino número 2. Agora aqui ainda no pino número 2, a gente tem uma conexão para fazer com um resistor de 22K, que vai um dos polos do resistor aqui no pino 2 e o outro aqui no pino 3. Ele tem que fazer essa conexão. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou entortar um pouquinho aqui, ó, o resistor, tá vendo? Deixar ele desse jeitinho aqui e vou cortar os terminais dele juntinhos, assim, ó. E aí eu consigo fazer essa conexão bem compacta aqui. Desse jeitinho aqui, tá vendo? Agora vamos pro pino número 3, que é a nossa saída. A saída, que é o pino número 3, ela tem apenas essa conexão aqui com o resistor e também uma conexão com o LED verde. Dessa vez, a gente vai conectar a saída aqui, número 3, né? O pino número 3, no polo positivo desse LED. Então, a primeira saída aqui do primeiro 555 é no negativo do LED vermelho. Já o segundo 555, ele vai no polo positivo aqui do LED. Eu acho que eu poderia até trocar aqui os fiozinhos para ficar nas cores, né? Calma aí. Assim, agora o verde aqui. Então, conferindo quem que é o polo positivo é sempre o maior. A gente vai conectar aqui no maior e agora sim o resistor, ele vai até o GND. O resistor ele pode ser um pouquinho menor do que o resistor que a gente utilizou no vermelho. Eu vou colocar aqui no meu verde. Lembrando que você precisa ajustar aqui o resistor se você for aumentar a sua fonte, tá? Se for utilizar um de 9 volts, por exemplo, seria legal você colocar 470, 470 e aqui poderia deixar uns 300, mais ou menos, né? Então, 470 ohms, 470 ohms, 300 ohms. O número 4 a gente já fez a conexão, que é o enable. Pino número 5 a gente vai deixar livre. O pino número 6 a gente tem já a conexão aqui, e essa é a única conexão. Agora, no pino número 7 do segundo 555 é onde a gente vai conectar o nosso LED amarelo. E a conexão ela vai ser feita pelo terminal do GND, assim como a gente fez com o LED vermelho. O único que é conectado aqui, ó, pelo polo positivo é o LED verde. Então, esse daqui, novamente, a gente vai fazer uma conexão terminal número 7 até o polo negativo do LED. Dessa forma aqui, completando a conexão nos 3 LEDs. Para a gente fechar essa alimentação aqui no LED, a gente precisa de um resistor. Eu vou usar o mesmo que eu utilizei aqui no vermelho, um resistor de 120 ohms. Polo positivo da energia até o polo positivo do LED.
Prontinho, temos a nossa conexão feita, agora vamos testar. Para o nosso teste aqui eu acabei mudando o LED verde porque eu achei que aqui ele estava muito fraquinho, muito xoxo capengo. Aí eu peguei um LED RGB, ó, e só conectei aqui o terminal verde. Olha que legal, tá vendo? Esse aqui é o resultado. Agora que a gente já está com o nosso circuito montado em protoboard e funcionando, acho que vale a pena a gente dar uma revisadinha na eletrônica e entender como isso aqui funciona. Caso você não tenha assistido as outras aulas sobre 555, eu te convido a se inscrever aqui no canal e também já acessar essas outras aulas, porque tem tanto aulas sobre o funcionamento básico do 555, quanto outros projetos que eu já desenvolvi utilizando esse componente eletrônico maravilhoso da eletrônica. Se você está começando na eletrônica, vai apresentar alguma coisa na Feira de Ciências da sua escola ou do seu curso técnico, entender o funcionamento do 555 e saber usar ele, pode te garantir muitos status na sua apresentação, porque dá para fazer muita coisa com esse componente. Então agora vamos entender um pouquinho da teoria por trás do semáforo eletrônico com o 555. Bom, vamos lá. Eu vou explicar agora um pouquinho da lógica de funcionamento, mas eu acho que você vai entender melhor esse funcionamento aqui, caso você já tenha assistido a aula de 555 monoastável, porque é assim que ele está funcionando nesse momento. Os dois 555s, eles estão nesse modo de operação, então eu vou falar aqui da saída dos modos de operação, como que elas se comportam. Talvez você fique um pouco confuso de por que essas coisas funcionam desse jeito. Então você pode voltar na aula de monoastável para entender melhor, mas se quiser entender agora o funcionamento aqui das saídas, fica aqui que eu vou te mostrar e vai ser bem simples de entender também. Vamos começar que aqui, ó, quando a gente energiza o circuito, o primeiro circuito que vai ligar vai ser esse aqui, do primeiro 555. O que vai acontecer? No modo estável, primeiro eu vou ter aqui o meu capacitor enchendo. Assim que eu ligo a energia, o meu capacitor vai começar a encher. Nesse processo do capacitor ser energizado, a minha saída ela vai sempre estar em nível alto, ou seja, 5 volts. A minha saída estando em nível alto do primeiro 555, eu vou ter nível alto em um dos terminais do LED e nível alto no outro também. Lembra que a gente conectou ali direto aqui no VCC com o resistor? Isso significa que nível alto mais nível alto, o LED não acende, né? Porque eu não tenho diferença de potencial aqui nesse circuito. Mas outra coisa vai acender, porque se eu tenho nível alto, 5 volts aqui nessa saída, isso significa que o meu segundo circuito vai começar a funcionar. E vai acontecer a mesma coisa, meu capacitor vai começar a encher assim que ele for energizado, ou seja, a minha saída aqui vai estar em nível alto, e aqui a gente tem uma construção diferente, porque aqui, quando o meu LED recebe nível alto da saída, já que ele está conectado com o GND, a gente tem diferença de potencial e o LED vai acender. E o LED verde vai continuar aceso enquanto o segundo capacitor está nesse processo de encher, né, de energizar. Quando ele termina de energizar, e ele vai terminar mais rápido do que o primeiro capacitor por conta dos resistores, aqui o joguinho de resistores que a gente fez, quando ele terminar de energizar, ou seja, na verdade ele vai terminar por completo, ele vai atingir 1/3 apenas da tensão, quando ele atinge 1/3 da tensão, o que vai acontecer? O LED verde vai desligar porque eu vou ter GND, eu vou sair de nível alto para nível baixo aqui nesse terminal. Mas o pino número 7, ele sempre é o contrário do pino número 3. Então esse aqui estará em nível alto, ou seja, o meu LED amarelo que vai ligar. Enquanto o meu LED amarelo está ligando, significa que o meu capacitor aqui está, né, abaixando o nível dele, né? Ele está ali desenergizando. Só que enquanto isso aqui acontece, o meu primeiro capacitor já terminou de encher e ele vai começar a baixar. Quando ele começa a baixar, o jogo muda porque ele vai desligar esse circuito aqui, já que agora vou ter nível baixo no pino 3, e tendo esse nível baixo aqui no pino 3, isso significa que o LED vermelho vai ativar. Então é assim que eu consigo temporizar e bater o tempo de cada um dos LEDs. Para mudar o tempo de cada um dos LEDs e deixar, por exemplo, o LED verde mais tempo, o LED amarelo menos tempo, o vermelho, né, mudar esses tempos aí, você tem que mexer tanto nos resistores quanto nos capacitores. Mas como esse é um joguinho bem
refinadinho, né, para fazer, não é como, por exemplo, no modo estável, que é um pouquinho mais fácil da gente conseguir, já que a gente está trabalhando só com um 555, que vai ter seu conjunto de capacitores e seu conjunto de resistores. Esses tempinhos para calcular aqui, eles são bem chatinhos, porque você tem uma coisa dependendo da outra. Então, se você for replicar por aí, o que eu recomendo é você procurar outras referências aqui na internet que usem a mesma tensão que você está utilizando, 9 volts, 12 volts, 5 volts, e replique os números de capacitores e resistores para você ter os tempos que já foram previamente organizados. Essa daqui é uma sugestão onde ele já vai funcionar bem, ele já vai ter esse efeito de semáforo, já que a gente tem o verde e o vermelho com mais tempo e o amarelo nessa transição, mas você consegue sim encontrar outros circuitos aí, outras combinações para fazer esse tempo andar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, já deixar um joinha aí caso esses conhecimentos aqui vão te ajudar em algum projeto, e já escreve para mim também que projeto que você está desenvolvendo ou por que você veio atrás de conhecimentos sobre o 555, mais especificamente falando sobre o semáforo. Você pretende replicar esse projeto por aí também? Me deixa aqui nos comentários o que você vai fazer com essa eletrônica que você acabou de aprender. Lembrando que você tem 30 dias grátis para testar e utilizar o Altium Develop, vai estar aqui na descrição desse vídeo, e eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau!